Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe o vídeo, que assim você vai nos ajudando a crescer a cada dia mais. Bem, vamos dar continuidade ao guia do Super Mundial. Hoje falando do grupo B. O grupo B terá Paris Saint-Germain da França, Atlético de Madrid da Espanha, Seattle Sounders dos Estados Unidos e o Botafogo do Brasil. Começando pelo PSG, o PSG é a força dominante no futebol francês há mais de uma década, e há cerca de 2 semanas atrás conquistou o seu grande objetivo, o seu grande sonho, né? A Champions League. Conquistou a Champions League temporada 24-25, numa vitória categórica sobre a Inter de Milão por 5-0, uma atuação inapelável assim dos franceses, e agora as atenções dos franceses se voltam para o Super Mundial. O PSG, antes do Mundial, né, eu vi muita gente falando assim que dava para ganhar do PSG, tem jogo contra o PSG, mas agora, meu amigo, depois que nós vimos na Champions League, eu acho que a coisa mudou. Eu acho que o PSG entra forte, ele colocou um olhar ali, um medo assim nos adversários e o Botafogo, por exemplo, eu vi pessoas dizendo que dava para o Botafogo ganhar do PSG. Acredite se quiser. Eu acho que a coisa mudou um pouco de figura agora. Claro, o Botafogo vai tentar jogar, vai tentar enfrentar os franceses, mas o PSG não é uma equipe qualquer, né? É uma equipe muito boa. Falando do elenco do PSG, o PSG, curioso, né? O PSG conquistou a Champions sem aquele elenco galáctico de antes. Não tem mais Messi, Mbappé, Neymar, Ibrahimovic, não tem mais Dani Alves, não tem mais Cavani, e é um time muito mais coletivo, né? Um time mais que o Luiz Henrique conseguiu dar uma cara, construir, colocar a cara dele ali, o futebol que ele gosta, e assim, tem vários jogadores jovens no Paris Saint-Germain, jogadores como Doué, como Barcola, né? E claro, assim, você tem o Kvaratskhelia, que é talvez o grande jogador do time o time do Paris hoje, ao lado do Dembélé. Você tem o Donnarumma no gol, você tem o Marquinhos, referência, capitão do time. Então, assim, é um time que não tem mais aquelas estrelas de antigamente, né, que o time já fez, que o time teve. Tem ali o Hakimi, né? Tem ali o Hakimi ainda, mas não é um time tão galáctico como já foi antes. Agora é um time muito mais de bons jogadores, de jogadores operários, de jogadores que jogam para o time. O Vitinha também, né? Um cara ali, praticamente o pulmão do meio-campo. E ele vem, mas é um time forte. Não deixa de ser um time forte, um time perigoso, que vai para cima dos adversários e eu acho que chega forte na disputa por esse título do Super Mundial. O PSG tem condição de brigar contra os mais favoritos. Os mais favoritos, assim, o City, o Real, mas olha, depois dessa temporada, eu acho que o PSG, pelo título da Champions, não pode ser ignorado. Bom, vamos para o Atlético de Madrid agora. O Atlético de Madrid, ele está sob o comando, ele é comandado pelo Simeone há muito tempo. E assim, o Simeone, querendo ou não, ele tem o time na mão, ele dá uma cara pro time. Muita gente não gosta do futebol do Atlético de Madrid, mas assim, o futebol do Atlético de Madrid mudou com o passar desses anos. Nessa última temporada, o Atlético de Madrid foi um time que fez mais gols, foi um time que jogou mais bola, não é aquele time pragmático, aquele time retranqueiro, né, de outros anos. Então eu acho que o Simeone conseguiu se reinventar no time do Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid, assim, é um time que ninguém quer pegar. Assim, se o Atlético de Madrid for pro mata-mata, pode ter certeza, o Atlético de Madrid vai ser o adversário que ninguém vai querer enfrentar. Porque você tem, pelo tipo de jogo do Simeone, pela coisa da intensidade do time, eu acho que o Atlético de Madrid, ele sempre deixa os adversários assim, eu não quero pegar esse time.
porque o Simeone joga junto, aquela coisa de pressão, assim, o jogo mental que o Simeone faz contra os adversários. E, assim, o Atlético de Madrid está no grupo B, né, com o PSG, com o Botafogo. O Atlético de Madrid, ele é favorito a passar ao lado do PSG. E assim, o elenco continua tendo o Oblak no gol, tendo o Griezmann, você tem ainda o Koke ali no meio campo. É um time muito experiente em competições de mata-mata. Eu acho que é uma competição até diferente assim da Champions, né? Porque é uma Copa do Mundo mesmo, né? Então é aquela coisa de 3 jogos, você tem que ficar ligado, porque você só tem uma, 2 chances para se classificar. Então, tô curioso para saber, acho que o Simeone vai saber dar essa cara de competição, ó, não é a Champions, é a Copa do Mundo. A gente não vai ter ida e volta, a gente vai ter 3 jogos, né? E acho que o Atlético de Madrid, ele vai dar muito trabalho nesse Mundial. Ele vai, se ele passar para as oitavas, ele dará muito trabalho aos times, aos adversários. E eu não descarto o Atlético de Madrid brigando pelo título, conseguindo chegar a umas quartas ou até a uma semifinal. O Atlético de Madrid estreia exatamente contra o PSG, então esse vai ser, acho que, um grande jogo já na primeira rodada, né? Vai ser no domingo. Então, no domingo, 4 da tarde, PSG e Atlético de Madrid, vai ser muito legal de ver. E promete muito esse confronto dos dois europeus aí. Agora vamos falar do Seattle Sounders. O Seattle Sounders, ele entra como campeão da Conca Champions de alguns anos atrás. É um time... O Seattle Sounders, ele é o time que, vamos dizer, ele tem a torcida mais atuante, que mais gosta de futebol na MLS. A torcida do Seattle, ela lota o estádio, ela lota o Lumen Field, ela faz barulho, ela joga junto realmente. Os 3 jogos do Seattle vão ser no estádio do Seattle, no Lumen Field. Então pode ter certeza que vai ter muita pressão, muito barulho. A torcida vai talvez jogar junto com o time. E nós vamos ver um time tentando surpreender, né? Tentando ser o azarão do grupo. O Seattle Sounders, ele tem como primeiro adversário logo de cara o Botafogo. O Botafogo é o favorito no confronto, mas o Seattle, assim, vai jogar a vida, né? Vai jogar o jogo da vida para tentar vencer, para tentar seguir classificar para as oitavas de final. E vai vender caro essa derrota, essa possível, assim, essa previsível derrota para o Botafogo, que está todo mundo falando que o Botafogo vai vencer o Seattle e tal, mas eu acho que o Seattle vai vender caro, pelo menos, vai fazer um jogo duro, vai procurar tentar fazer um jogo duro contra o Botafogo. O time é treinado por um técnico alemão, o Schmelzer, que ele é norte-americano, mas ele é filho de um ex-jogador alemão. Ele tem 62 anos, ele está no clube desde 2016. Então ele conhece o time com a palma na mão, né? Tem o time assim mapeado, tudo que ele precisa fazer. Então os jogadores confiam nele. Então é um time que vai ter entrosamento, sem dúvida nenhuma. Sobre os jogadores, o principal jogador é o eslovaco Albert Rusnak, que é base do Manchester City. Ele é o principal jogador do time, né? Tá na MLS jogando já há algum tempo. O time tem o João Paulo, brasileiro, que jogou no Santa Cruz e jogou no Botafogo, então ele vai reencontrar o seu antigo time, né? E ele tem jogadores assim como o goleiro Sebastião Frey, de 39 anos, ainda é um bom goleiro, é um goleiro suíço, mas muito bom goleiro, que pode ajudar o time. Tem o Christian Roldan ali no meio campo, então assim, é um time que tem jogadores já experientes, já de muito tempo, e que vai tentar surpreender nesse Mundial. O primeiro jogo contra o Botafogo é fundamental. Se o Seattle sonha com classificação, ele tem que tentar vencer o Botafogo no primeiro jogo. Vamos para o Botafogo, então.
o Botafogo foi campeão da Libertadores de 2024. E assim, logo que acabou a Libertadores, o time perdeu aquela Copa Intercontinental para o Pachuca, foi derrotado. E em seguida o seu treinador, o Arthur Jorge, português, que deu o título deu o título da Libertadores ao Botafogo, acabou indo para o Al Rayyan do Catar. E para piorar, o time ainda perdeu os dois principais jogadores, né? De cara, assim, o Thiago Almada foi para o Lyon e o Luiz Henrique foi vendido para o Zenit da Rússia. E outros jogadores também acabaram saindo. O Eduardo foi para o Cruzeiro, o Júnior Santos foi para o Atlético Mineiro. Então, teve muitas perdas o Botafogo. E o Botafogo, o John Textor meio que abriu mão do primeiro semestre e ele praticamente quis montar um time a partir do segundo semestre. Ele pensou no time mais a partir ali para a disputa do Mundial. Há poucos dias o Botafogo negociou 3 jogadores, né? O Jair, o Cuiabano e o Igor Jesus com o Nottingham Forest. E agora está começando a trazer os reforços assim pro Campeonato Mundial. Trouxe o Álvaro Montoro do Vélez, o Arthur Cabral, do centroavante do Benfica. Tá para anunciar o Joaquim Correa, que foi jogador da Lazio, jogou no Como da Itália agora. Trouxe o Arthur ali no início do ano, o Arthur que jogou no Bahia, no Palmeiras, no Red Bull Bragantino. Então assim, o Botafogo ele tem uma base... ele ainda tem uma base interessante, uma espinha dorsal. Você tem ali um Barbosa, você tem um John no gol, você tem um Barbosa na zaga, o John no gol, você tem o Savarino ali no meio campo. Eu acho que o Savarino até tá jogando uma posição meio errada, porque o Savarino, na verdade, ele é muito mais um ponta do que um meia. Mas assim, vamos ver como se encaixam essas peças. Bons jogadores o Textor trouxe, né? E o Botafogo, ele tem esse primeiro desafio, domingo, contra o Seattle. Se ele quiser realmente ir classificar no grupo, chegar pelo menos nas oitavas, ele vai ter que vencer esse jogo, procurar derrotar o Seattle Sounders e aí tentar ver o que dá para fazer contra PSG e Atlético de Madrid. O segundo jogo é contra o PSG, o terceiro jogo é contra o Atlético de Madrid. Então assim, o fundamental é o primeiro jogo. Então o Botafogo tem que ganhar o primeiro jogo em cima do Seattle e aí depois ele vai tentar ver o que dá para fazer contra PSG e Atlético de Madrid. Palpite, os favoritos do grupo são PSG e Atlético de Madrid. O Botafogo vai ali como uma terceira força, ele vai brigar para ficar tentar roubar uma vaga dos dois. E o Seattle Sounders, ele vai ser o azarão do grupo. Ele vai jogar para ser a surpresa do grupo, para surpreender, para primeiro derrotar o Botafogo e depois tentar alguma coisa contra... A mesma coisa do Botafogo, ele vai tentar vencer o Botafogo e tentar alguma coisa contra o Atlético de Madrid ou o PSG nas rodadas seguintes. Mas a princípio, PSG e Atlético de Madrid são os meus favoritos, o Botafogo vai ali tentando brigar para passar de fase. E aí na outra fase, o cruzamento com o grupo do Palmeiras, nós poderemos ter talvez até um confronto brasileiro, né? Se o Botafogo avançar, Botafogo pegando o Palmeiras. Bom, é isso. Esse foi o guia do grupo B. Volto depois com o grupo C. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.